Os conhecimentos pedagógicos. Hoje nós vamos falar sobre conhecimentos pedagógicos. Começando o nosso estudo, vamos falar sobre planejamento, que é um documento que reúne as metas da escola, os objetivos das atividades realizadas, as propostas educacionais, os recursos necessários, financeiros e materiais para as ações escolares, entre outras coisas. Eles são divididos em alguns tipos de planejamento. Nós vamos começar pelo planejamento escolar, que é responsável pelo projeto político-pedagógico, o PPP, a proposta pedagógica, o plano escolar e o plano de desenvolvimento institucional, o PDI, que é só para as instituições de ensino superior. Só quem realiza esse PDI é a instituição de ensino superior. O planejamento curricular é responsável pela criação do currículo, o planejamento educacional é pelo Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação. Depois nós vamos ver o planejamento de ensino. Ele é responsável pela ação e pela didática, ou seja, pelo aquilo que acontece dentro de sala de aula. É o planejamento mais do professor. Os tipos de planejamento do professor, que estão todos dentro do planejamento de ensino, são o plano de curso, que é um plano de ensino que tem mais de um conteúdo, tem o plano de todos os conteúdos que vão ser vistos naquele curso. Depois, o plano de unidade, que é só o planejamento de um único conteúdo, que geralmente contém as competências e as habilidades. E o plano de aula, que é de uma aula, só de um dia, né? Aquela aula de 50 minutos que muitas vezes nós temos na escola. Depois nós temos os níveis de planejamento, que são os níveis de planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Nós temos fases de planejamento, que são elaborar, executar e avaliar. Para gravar aí os nomes dos tipos de planejamento, nós falamos que é o CEEE, Currículo Escolar Ensino Educacional. É bom para ajudar a lembrar e na hora da prova não esquecer o principal. Nós temos aí os tipos de planejamento que podem ser tradicionais ou participativos. No tradicional, ele pode ser centralizado, hierárquico, individual, exclusivo e homogêneo. No participativo, coletivo, colaborativo, flexível, inclusivo, heterogêneo e a teoria que leva à prática. Os pontos principais de se gravar do tradicional são centralizado e hierárquico e do participativo, coletivo e colaborativo, está até em destaque. Nós vamos ver agora em seguida sobre a avaliação, que ela é feita para constatar, analisar e orientar o professor, a escola, o Estado. Os tipos podem ser formal e informal. No tipo formal, ela é mais sistemática e objetiva. No informal, ela é assistemática e subjetiva. As funções da avaliação podem ser diagnóstica, formativa e somativa. Numa orientação diagnóstica, geralmente ela é feita no início de um processo, ela é feita de forma preventiva e ela que vai orientar o que vem a seguir, o planejamento do professor a seguir. A formativa é feita durante o processo, durante o processo de ensino, ela é feita de forma inclusiva e aponta e controla o progresso do aluno. A somativa é o fim do processo, ela é classificativa de verificação para verificar os objetivos alcançados, é quantitativa e classificatória. Nas provas, ela é muito aí a queridinha, das bancas, geralmente a formativa, porque é aquela mais que aponta onde é preciso melhorar no ensino, onde cada aluno está progredindo mais ou menos. As somativas são aquelas feitas para nota, quantidade, para classificar os alunos, Ela é feita geralmente no fim de um processo, seja bimestral, semestral ou anual, para saber o que foi aprendido durante as aulas. Elas são divididas em alguns níveis, que pode ser um nível de rede, que é o mesmo que educacional, que é uma larga escala, ou seja, o país todo faz, vamos supor assim. O institucional, que é o escolar,
que é a instituição de ensino, ou seja, toda uma escola, uma instituição de ensino, e o de aprendizagem, que é o da sala de aula, que é uma sala de aula específica é avaliada. Esse arquivo de slides, de forma resumida aí, né, do planejamento da avaliação, vai estar disponível no Canva e o link de acesso vai estar disponível na descrição do vídeo.